Lu, muito obrigada pelo convite. Eu amo fazer live, amo falar sobre o tema, porque super conecta com a minha história. É um prazer estar aqui na sua casinha virtual, falando para a sua audiência também. Então, conta comigo para o que eu puder contribuir o máximo. Estou aqui para vocês, gente. Obrigada, eu que agradeço a sua disposição de estar aqui falando para a gente, que eu Um tenho certeza prazer. que vai ser super enriquecedor. Que Eu bom. tento falar um pouquinho com elas, né, mas eu falo muito da experiência que eu tive e ter uma especialista que pode passar de uma forma mais clara, com certeza vai poder ajudar muito mais gente. Que bom, Lu. Que bom. Eu fico E aí muito eu, feliz. e aí eu queria que você falasse um pouquinho aí do seu trabalho, se apresentasse para quem ainda não te conhece. Lu, sobre essa questão de empreender, os medos que te impedem de empreender, que impedem as pessoas, já foi um medo que me paralisou durante um dos medos que me paralisou durante muito tempo. Então, eu sempre fui aquela pessoa, e algumas pessoas vão se identificar, que nunca se sentia preparada, sabe? Era uma eterna aprendedora. Já me apresentando para a sua audiência, eu comecei na área profissional como servidora pública e ainda sou servidora pública. Só que eu comecei a sentir que a vida não estava aquela vida, aquele marasmo, eu ainda podia ser mais. Na verdade, eu não tinha essa consciência de que eu estava querendo algo mais da vida. Eu tinha uma sensação de vazio. E eu me sentia culpada, porque eu falava, gente, tantas pessoas querem estar onde eu estou e não estou honrando isso. Então tinha um misto de culpa, um misto de insatisfação. E aí eu comecei a me olhar, né? A perceber que eu precisava mesmo de algo mais. Hoje eu tenho a clareza de que eu era maior do que aquela vida que eu estava levando. E aquela vida que eu estava levando, Lu, era uma vida de concurseira, uma vida que você estuda hoje, amanhã, depois, e depois, e depois, e depois, e quando abre o concurso público, você se testa. Pelo menos eu fazia isso e também é errado. A gente tem que aprender e se testar. E essa mecânica eu trouxe para a área do empreendedorismo, né? Quando eu comecei a empreender, eu me vi novamente replicando esse padrão. Hoje eu tenho uma percepção de que a maneira que a gente faz uma coisa, a gente faz tudo, né? Então, a maneira que você se dedica para uma área da sua vida é uma formatação de pensamento. E essa formatação é uma sementezinha de pensamento. Ela se replica para todas as áreas. Então, no empreendedorismo não foi diferente. Então, por isso o meu estudo das emoções, estudo dos pensamentos, é o que está por trás das emoções. O que eu estou pensando que está me trazendo até aqui. E eu percebi que para eu ir para o próximo nível, eu precisava mudar as sementes, ou seja, os meus pensamentos. Então, me apresentando, né, já contando um pouquinho da minha história, hoje eu auxilio mulheres que querem algo mais, querem dar um passo, querem se reinventar no empreendedorismo, mas o medo é um grande freio de mão. A insegurança é um grande freio de mão. Então, o meu trabalho consiste em mudar essas sementes, né? Fazer do medo o seu aliado. Por isso que eu achei super interessante trazer esse tema, né? Os medos que te impedem de empreender. Então, hoje, todo mundo vai sair daqui com medo como seu aliado, mudar esse olhar para o medo. Aliás, não só as pessoas que estão aqui. Bora clicar nessa setinha que está aqui embaixo, gente, e mandar para aquela sua amiga que quer empreender, quer algo mais, né, no empreendedorismo, conhecer esse trabalho lindo da Lu e, ao mesmo tempo, saber driblar os medos. Isso, Então, eu vejo assim que eu recebo muita mensagem de pessoas que têm vontade de começar, mas sentem vergonha de vender, não tem coragem de oferecer seus produtos, não tem coragem de expor o que faz, ficam pensando o que vão achar de mim. isso aí. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque quando eu comecei, Exatamente. eu tinha todos esses medos. Foi realmente assim uma barreira que eu tive E que também vencer. foram meus, também foram meus. O meu medo mais presente era: eu tenho que saber tudo.
A gente acha que todo mundo tem que perguntar e a gente tem que ser uma Barça de conhecimento. E já trazendo para a gente, para aterrar, para trazer para a realidade, a gente não vai começar do zero sabendo tudo, porque a experiência, o movimento vai dar essa clareza e o conhecimento. Acho que é a Então, prática, né? a prática, a sua postura diante dos acontecimentos. Tem muitas pessoas, eu falo que são crianças emocionais, que só querem o lado bom, só querem o prazer de tudo na vida, né? Então, eu quero empreender, mas eu não quero gravar vídeo. Eu quero empreender, mas eu não sei editar. Eu quero empreender, mas não tem mais, tá? Se você quer algo... Hoje eu fiz uma enquete nos meus stories. Você quer o sucesso? Sim. Você quer pagar o preço do sucesso? Aí não é todo mundo que quer, né? E querer na palavra, Lu, é uma coisa. Querer nas atitudes é outra bem diferente. E isso também foi uma realidade na minha vida, como eu estava falando, e trazendo sempre para a nossa razão, né? Sempre para essa parte da frente do cérebro. É engraçado porque, assim, existem profissões, Lu, que tem medos reais, né? Então, por exemplo, você é designer de interiores, não é? Isso. Eu vou trazer uma prima irmã da sua profissão, a arquitetura, a engenharia. Quantas pessoas trabalham no campo de batalha, digamos assim, existe um perigo real, por exemplo, de um bloco de concreto cair na cabeça, e por isso aqueles equipamentos de proteção. Existe, de fato, um perigo real. Agora, trazendo para o empreendedorismo, para a tua área, para a minha área, que é prestação de serviços, né, que é produto também, não deixa de ser o seu caso, prestação de serviço e produto, qual o medo que a gente tem? Um eletricista também, né? Existe um medo real de levar um choque. Se ele estiver desatento, ele pode... É um perigo mesmo, É um né? perigo real, exatamente. O nosso já é um ponto, eu estou falando isso, gente, como uma visão otimista, porque a gente não tem um perigo real. A gente tem um perigo imaginário, que não aconteceu, ou aconteceu em outra área. O cérebro, quando ele tem algo novo, ele tem uma criatividade para o negativo. Por quê? Porque ele não quer que você faça, né? Então, a gente tem o medo do quê? Do julgamento, como você falou. A gente tem o medo do não dar certo, se não for a escolha certa. E percebam que todos esses medos, eles são representados por falas, por pensamentos, É o e sementes. se, né? E E se eu se? fizer, a pessoa vai achar tal Perfeito. coisa. E se eu Perfeito. É fizer e um não der inimigo chamado certo? e se. Porque É. esse e se, Lu, nunca vem como e se der certo. Isso, Não, é só é coisa sempre para o negativa. negativo. Exatamente. Eu costumo falar que o cérebro, para o novo, ele tem uma criatividade apocalíptica, sabe? Então, é sempre o ruim. Então, a primeira coisa, gente, é se colocar presente, trazer para o nível da consciência disso que você sempre vai plasmar o negativo para o novo. E isso, ao mesmo tempo, o cérebro ele não está como seu aliado. Por quê? Porque a gente está plasmando algo novo. Eu quero o sucesso, mas eu estou com o meu HD, com o meu modo de pensar de fracasso. Quando eu penso, e se der errado? E se eu não conseguir? E se eu não for capaz? E se não for, se me julgarem? Então, tudo isso, o que a gente tem que fazer? O problema também que acontece, a gente pensa e para. A gente pensa e não faz nada com esse pensamento. Então, o que a gente vai sair daqui hoje é tendo medo como aliado. De que forma? A gente vai fazer isso devagar, mas já vou adiantar para vocês. A gente vai dar esse pensamento apocalíptico, só que a gente não vai parar. A gente, com perguntas, a gente vai buscar uma solução para esse pensamento apocalíptico. Então, eu vou trazer um exemplo. Tati, eu tenho medo, um exemplo real de seguidora. Tati, eu quero empreender, mas eu tenho medo de fazer stories. Aí eu pergunto para ela. E aí você pega a analogia para a tua realidade aí, você que está me escutando. Qual a pior coisa que pode acontecer de você gravar uns stories? Aí elas viajam
porque o cérebro é muito criativo para o Não, negativo. mas você sabe, Tati, só te interrompendo Claro, rapidinho. querido. Tem 8 anos que eu trabalho com rede social. Mas você sabe que eu comecei a aparecer foi em agosto do ano passado, porque eu tinha pavor. Eu tinha pavor. O primeiro vídeo que eu gravei, eu acho que eu não conseguia nem respirar, de tão tensa que eu tava. Então, assim, era medo Maravilhosa. do que as pessoas iam falar. Eu tinha medo da pessoa parecer alguém aqui e falar: o que essa louca tá falando aí? Quem que é ela para estar falando alguma coisa? Então, assim, eu tinha tanto preconceito já na minha cabeça, tanta crença do que iriam achar. E hoje, assim, eu já tô até um pouco mais à vontade e eu vejo que não tem, graças a Deus, não teve críticas. A gente só recebe elogios. Tem muita gente que apoia para continuar. Então, realmente, é uma barreira que tem que quebrar. E Não tem Lu, por que você ter. não descobriu isso, essa conclusão que você acabou de chegar brilhante, você não descobriu isso como? Entrando no campo de batalha. Fazendo. Fazendo. Exatamente. Gente, não há garantias. Eu falo isso, Lu, porque as pessoas também falam, Tati, eu não sei se eu faço A ou B. Você só vai saber fazendo. Né? Não é Big Brother em que você abre a porta, dá uma espiadinha e sai. Não, aquele pay-per-view. Não. Tem que Você tem que fazer. entrar e ir para o campo de batalha. Então, voltando para aquela situação da pessoa que estava com bloqueio, eu falei para ela, qual é o pior cenário que pode acontecer de você fazer os stories na sua mente? Eu falar alguma coisa errada. Ok, o que ela fazia? Ela estava fazendo até então? Ela estava imaginando o cenário apocalíptico e parando. Então ela não fazia stories. E aí eu perguntei: qual é o pior cenário que Ai, pode acontecer? tô me identificando super. E eu tenho certeza que olha lá, ó, identificação ali, hashtag inclusive. É, Eu falei, qual é o pior cenário? Aí ela falou, eu falar uma coisa errada. E aí eu ultrapassei através de perguntas. O que você pode fazer se você de fato pegar o celular e falar uma bobagem? Ah, eu posso apagar. Ela mesma me deu a solução. Eu posso apagar ou eu posso fazer outros stories. Se eu não quiser apagar, eu posso. Ih, gente, viajei. Aconteceu melhorar. isso, eu falei era isso e agora é aquilo. Eu falei, então isso se chama solução. E não é uma, mas são duas. Olha que legal, que coisa maravilhosa. Então, o que está te impedindo hoje de gravar stories? Realmente é o pensamento que está travando. Que ela está fazendo o cenário apocalíptico e não está dando uma solução para esse cenário. Então, o medo como seu aliado começa aí, senhoras. Quando você pensar esse cenário apocalíptico, faça uma pergunta. Não é por quê, porque o porquê ele vai voltar para o problema, mas como? O como ele ultrapassa isso. Como eu posso fazer para que isso não aconteça ou diminua a chance de acontecer? Tá? Então, com perguntas certas, você chega à resposta. Tati, não cheguei à resposta, porque você está fazendo as perguntas erradas. Tá? Provavelmente. Ótimo. Lu, Uma posso coisa que eu seguir ou ia você vai perguntando? só perguntar uma coisa aqui. Claro, à Uma das vontade. coisas que eu coloquei, que eu tô com uma colinha aqui, você já até tocou no assunto, é realmente sobre a força do pensamento. Que você acha que realmente pode influenciar no nosso resultado. Sim. Uma coisa que aconteceu comigo, que eu até contei para elas, acho que foi ontem. Nem sempre o ateliê vendeu bem. Teve uma época assim que eu tinha uma sócia, encerrei a sociedade, tive que começar do zero. Tem acho que 4, 5 anos. E aí parou de vender total. Eu abri um novo Instagram, tive que começar a fazer meu público. E eu não vendia nada, Tati. Não vendia nada. E aí muitas pessoas geralmente ficam, meu Deus, eu não tô vendendo, não tô vendendo, cadê os clientes, né? E fica só falando coisa ruim, jogando pro universo o que Isso está não é para mim. acontecendo. Isso. E aí, eu sempre acreditei muito na questão do pensamento. A minha atitude foi o seguinte: eu ia para o carro, toda vez que eu estava no carro, eu rezo, eu converso com Deus. E aí eu começava, muito obrigada, meu Deus, pela venda, obrigada por todos os clientes, obrigada por cada pessoa que gosta do meu trabalho. E ia colocando tudo que eu queria, sabe? Assim, agradecendo, mesmo sem ter, eu estava agradecendo pelo que eu queria. E assim, sem exagerar, de um mês para o outro, teve, tipo assim, uma diferença de R$ 8.000.
Graças a Deus. Isso, então assim, eu acho que tem tanta força o pensamento e as pessoas pensam tão negativo. A Com gente, certeza. quando reclama, a gente pede de novo, né? Pede de novo. Quando você começou a fazer, vou tirar da sua fala, Lu. Quando você começou a agradecer a metade cheia do copo, você começou a ativar o otimismo. E isso, neurocientificamente, a gente estimula o hormônio da felicidade. Eu não vou entrar, existe a linha que você está abordando, sim, da física quântica, e de fato existe, é uma É uma ciência, ciência exatamente, não é coisa espiritual, é uma ciência. abstrata, né? É uma ciência, um estudo. Só não vou falar, porque não é a minha especialidade, não tenho fundamento para isso. Mas Uhum. respeito, li o segredo, pratico todos os dias na minha oração da noite, é agradecimento. Sempre. Eu nunca misturo vibração de agradecer com pedir. Sempre fiz isso. Então, atualmente, estamos agradecendo pela nossa vida, né? Pelo bem mais precioso que tem gente que está perdendo, infelizmente, por conta desse vírus, esse grande inimigo invisível. Então, agradecer pela nossa vida, das pessoas que estão próximas, A né? Meu pai e saúde, minha mãe né? estão até aí. E isso já é, né, uma grande... Isso ativa na gente o senso de gratidão, e o senso de gratidão, ele gera o hormônio da felicidade, e isso gera um otimismo. Pegando o gancho do otimismo, Lu, não é o otimismo do jogo do contente, que o universo vai plasmar a solução. Não é o otimismo exagerado que a neurociência fala. É o otimismo realista. O que eu posso fazer sem que alguém precise fazer? Alguém pode fazer por mim? Ótimo, mas a vontade e o tempo do outro a gente não controla. Então, gente, a gente tem que parar com esse pensamento vitimista do porquê. Por que que isso acontece comigo? Não, eu como. Você pode até ver por que que isso aconteceu aí da perspectiva de empresa para a sua gestão de processo, né? Então, para isso não voltar a acontecer. Agora, procurar culpados não vai solucionar. Reclamar não vai solucionar. Você tem que olhar o problema com foco na solução. E o erro, gente, ele é o pai do acerto. Existe o erro, um dos medos que eu vou falar aqui para vocês é o medo da rejeição. Antes, é legal porque a Luciana trouxe para a gente, a gente tem a falsa percepção, a gente romantiza o sucesso. Porque a Luciana tem um monte de seguidores, um monte de alunas, não significa que ela não teve quedas na sua caminhada. Significa que ela caiu e continuou apesar das quedas, apesar dos nãos. Então, eu quero perguntar para cada uma de vocês que está aqui, quantos nãos cabem no seu sim? Quantos nãos cabem no seu sim? Por que eu estou falando isso? Porque antes de você receber um sim, você vai colecionar muitos nãos. E o que vai te diferenciar do homem dos meninos, das pessoas que prosperam e das pessoas que não prosperam, é aquelas pessoas que barram nos primeiros nãos. Então, é preciso empreender, gente, não é para os fracos, porque você vai receber portada na cara. A Lu ainda não recebeu crítica, mas isso não vai impedir que na caminhada dela não tenha. Você vai receber crítica, mas o lado bom é que você vai receber muito mais flores do que críticas. Tá? Mas você sabe uma coisa assim que eu observo também, que muitas vezes tem pessoas que fazem críticas maldosas. Mas não é, a gente não tem que levar pro pessoal. É mais da pessoa. É porque ela é O uma problema pessoa é dela. amargurada, é porque ela é uma pessoa que só vê o lado ruim da vida. Então, uma vez comentaram num vídeo, uma moça comentou: ah, não consigo entender o que é esse vídeo que não fala nada. E aí eu nem precisei responder. As minhas seguidoras começaram a responder por mim. Elas meio que me defenderam, sabe? Perfeito. Então, eu também não me senti. Eu não me deixei atingir porque eu realmente acredito nisso. Não é sobre mim, é sobre ela. Isso É aí. ela que é amargurada, é ela que não consegue ver as coisas boas. Exatamente. E assim, Lu, pegando esse gancho, será que essa pessoa, ela tá no campo de batalha? Será que essa pessoa empreende? Ou ela tá em casa, no sofá dela, amargurada,
distribuindo a escassez dentro dela. Então, isso é importante para vocês que vão começar a sua caminhada no empreendedorismo, distinguir, né? O julgamento, ele vai existir. Sabe por quê? Porque a gente julga. Quando eu falo eu gosto ou não gosto, isso é um julgamento, é um emitir de opinião. A questão é a forma como a gente faz. Se a gente faz de uma forma completamente deturpada, como foi essa moça, cheia de escassez que está dentro dela, realmente não é de se considerar. O problema está nela, não é na gente. Agora, a pessoa que está no campo de batalha e está te dando esse feedback é um ato de generosidade. Então, sejam maduras emocionalmente para receber esse feedback, né? Estejam atentas. E não significa que a gente tem que falar amém, né? Tem que fazer sentido. Faz sentido? Não, não acho que faça sentido. Você tem que fazer live toda embecada, maquiada. Eu não faço. Pronto. Isso sou eu. Já me falaram isso, não, porque você tem que ser melhor apresentada e tal. Ok. A gente tem que ser Obrigada. a gente mesmo, né? Não sou eu, Lu, ficar preparando cabelo. Tem gente, acho ótimo, acho lindo, um valor muito grande de paciência, principalmente. Mas não sou eu. Eu me preocupo muito mais com o conteúdo. E eu quero atrair pessoas que se preocupem, sim, com o que eu tenho para falar. Onde eu moro, o que eu faço, eventualmente até posso colocar. Mas o foco principal, a minha prioridade, eu quero atrair pessoas que busquem isso também. Lu, uma coisa também da questão do medo de errar que a gente tem uma tradição, né, de ser aluna nota 10. Então, a gente não pode errar. A gente aprendeu, a gente assimilou que o erro ele não pode existir. Só que aqui no empreendedorismo, ele é o pai do acerto. Ele é o que separa o homem dos meninos, né? As mulheres das meninas. É o que vai fazer o jogo você ganhar o jogo do longo prazo. Porque imagina, você não pode errar, erra, você paralisa, você não vai adiante, né? Não, como você falou, isso não é para mim. Eu fico patinando, não saio do lugar. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar. Eu tenho a sensação de que não saio do lugar. É o poder do até. Você vai cair, você vai receber muitos nãos. O teu jogo vai perseverar se você cair. Quantas vezes você cair e quantas vezes você levantar. A história de Thomas Edison, Lu, o inventor da lâmpada, né? Da luz elétrica, ele tentou 110 mil vezes. Não foram 110 vezes. 110 mil vezes. E quando ele conseguiu, perguntaram para ele: o que você faria se você não tivesse conseguido mais essa vez? Ele falou: com certeza eu não estaria aqui dando essa entrevista. Eu estaria lá tentando mais uma vez. Tá? Você Bom, sabe, então assim, você falou no Thomas Edison, eu escutei, acho que semana passada, justamente isso, que ele tentou várias vezes. E cada vez que dava errado, ele falava: bom, acabei de descobrir o jeito que não é o certo. Isso aí, Não é? perfeito. É esse olhar de inteligência para o erro, como o pai do acerto. O erro, ele está te dizendo alguma coisa. Esteja atenta, eu já anotei aqui, já é a primeira dica. Esteja atenta para o seu erro. Escute o erro. Alguém disse aqui, persistência. É isso, é o poder do até. Até conseguir. Só que até conseguir, você vai cair muitas vezes. Escuta o que esse erro está querendo te mostrar. Tá? Você não vai se sentir pronta. É errado vocês acharem que vocês vão passar pelo curso, pelo aprendizado e plim, vou estar pronta de autoconfiança. A autoconfiança, ela vem no caminho. É A construída, né? autoconfiança, ela é construída, perfeito. A gente pega a capacitação, ela é muito importante, sem dúvida nenhuma. Saber, beber da fonte. Vocês que estão aqui como seguidoras da Luciana, vocês estão economizando etapas que ela, ao longo dessa caminhada profissional, ela compilou para vocês. Sem dúvida, tenham sabedoria e presença para pegar e para beber da fonte. Isso é muito importante, em absoluto. Agora, a capacitação, ela não é nada, ela não transforma a tua realidade se você não levar para ação.
Então, leve, implemente. E, além disso, o tripé da autoconfiança vem do resultado. Eu aprendi, apliquei e vi esse resultado. Fechei o ciclo. Isso gera motivação para o cérebro, dá o check. Precisa do resultado. Então, o tripé da autoconfiança: capacitação, aplicação e resultado. Qual é o nosso erro? A gente vem de uma era da informação, que a gente precisa saber, 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 saber. Só que a gente espera que vai ficar pronta. Isso não vai acontecer, porque a autoconfiança ela vem no caminho, tá? Olhe o erro como professor, né? O que o erro está tentando te dizer. E, principalmente, que foi o que a Luciana contou na história dela, ela avançou quando ela falou: eu nunca me expus, eu só fui me expor no ano passado. Ela saiu do jogo do que vão pensar de mim e pensou no que eu vou transformar as pessoas. Imagina, Lu, quantas vidas, né? Você tem 100 mil seguidores? Isso. Imagina quantas vidas você deixou de inspirar e impactar se você tivesse enclausurada no seu medo. Perfeito. E até se eu tivesse começado antes, né? Quantas pessoas poderiam ter ajudado? Porque exatamente, a gente não tem... Eu, sinceramente, eu não tinha tanta noção que eu pudesse ajudar tantas pessoas. E eu comecei a ter só depois que eu comecei a passar um pouco do que eu só no sei, a movimento. mostrar. Então, aí que eu fui ver que realmente pode fazer diferença na vida de outras pessoas. E isso, com certeza, é super gratificante, é o que me dá coragem para estar aqui. Porque a gente tem que vencer o medo todo santo dia, né? E Lu, eu quero te falar duas coisas. Primeiro, que uma verdade, senhoras, as pessoas elas estão muito ocupadas também com elas, do que vão achar delas. Ou seja, elas não estão nem aí para você, tá? Então trago Mas verdade. é o ego, né? É o ego, achando que a o gente centro tá aqui, jogando, por exemplo, eu tô achando, ai meu Deus, o que a Luciana vai pensar de mim? A Luciana tá pensando, o que a Tatiana vai pensar de mim? E aí você, por sua vez. Só que cada uma tá no jogo do próprio ego. Sabe o que a gente tem que fazer? Ultrapassar essa barreira do ego. Não estou dizendo que é fácil. E pensar assim, o que eu quero inspirar? O que o meu produto vai ajudar? Então, eu sei que vocês que fazem essa obra-prima, que isso não é um simples quadrinho, isso é uma obra-prima desse teu trabalho. Eu curto tudo. Eu evito comentar porque eu fico, meu Deus, estou muito repetitiva. Mas assim, eu acho sensacional. Um mais lindo que o outro. Obrigada. E vocês estão iniciando uma etapa muito importante da vida de famílias, né? Então, foca nisso. Foca sonho, né? No sonho que você vai representar ali naquele quadrinho, que vai ficar plasmado para sempre na vida daquela família. Isso é mais importante do que vão achar de você, do que isso ou aquilo. E, de repente, nem é o achar que a gente falou que vale a pena, né? E uma coisa que eu queria falar, Lu, dessa sua fala, é que você tem um jeito todo meiguinho, todo tímido, assim, mais contido de falar. E o que eu quero falar é exatamente sobre autenticidade, meninas. A autenticidade fez com que a Luciana se conectasse com cada uma de vocês que está aqui. E eu tenho certeza, estou vendo que tem seguidoras que me acompanham, que muitas de vocês, faço votos, passem a migrar aqui para o perfil da Luciana, porque se conectaram com os valores, com a forma dela falar, com o jeito. Isso se chama autenticidade. Então, não se anulem para caber no mundo das pessoas, porque a gente tem uma infinidade de jeitos, né, de protótipos de pessoas. Então, seja você, cuide do seu jardim, né, que as borboletas elas vão chegar. Então, quem vai se conectar com a Luciana vai ficar. Quem não vai se conectar com a Luciana, que se conecte com a Maria, com a Joana, ou se conecte com ninguém, porque às vezes o problema está nela. Então, não deixem de ser vocês para caber no mundo de A, de B, de C, porque tem um alfabeto inteiro e há muita gente. A gente não precisa ser igual a ninguém. A gente acha que assim, que eu vejo que não precisa ser igual a ninguém.
como você falou assim, questão da minha voz, eu já tive críticas que falam assim, eu não sou de falar alto, eu falo baixo, mas eu recebo muito mais elogios. E eu acho super engraçado, assim, porque a quantidade de gente que fala que eu passo paz é Passa mesmo, muito grande. Então, isso passa sim, mesmo. com certeza. Ah, tem crítica? Tem. Mas eu tô absorvendo só o que realmente eu me identifico. E Perfeito, eu Lu. não vou mudar o meu jeito para agradar as outras pessoas, assim como você não mudou o seu para agradar. Teve uma vez que eu fazia lives à noite e uma moça falou para mim assim, no meio da live, e eu não vi. Você é muito prolixa, você enrola muito com letras garrafais, né? E aí, do jeito que eu estava, eu continuei e essa pessoa não é meu perfil. Tá tudo certo. E eu vou conectar, passar paz ou não para outras pessoas. Isso se chama, gente, vulnerabilidade. Se permitir ser quem vocês são, independente de agradar ou não. O foco não é o outro, porque o outro, olha o espectro de mundo. Imagina se a Luciana, com 100 mil seguidores, fosse se preocupar em agradar os 100 Todo mil. mundo. Quem vai para ficar, vai ficar. Então, seja você. Eu sempre falo, Lu, que o meu slogan do trabalho é assim: o poder de ser você te faz grande, te faz única e grande. Então, esse única é que vai conectar com as pessoas certas. Então, isso já serve para uma série de coisas. Tem gente que fala, não escreva muito nos posts. Se eu achar que eu tenho que escrever, eu vou escrever, Lu. Então, eu tenho a liberdade emocional de ser quem eu quero ser, independente se vão achar A ou Z. Se eu fosse ligar para as pedradas que falam do coaching, né? É uma das minhas formações, eu estava em casa vendo Netflix e não estava aqui fazendo essa live. Né? Se eu fosse me preocupar que coach é desempregado, que não deu certo, que coach não ajuda nem a própria vida, vai ajudar dos outros. Se eu fosse me preocupar com isso, eu sinceramente teria deixado de impactar as mais de 500 pessoas que passaram pelos meus processos. Eu acho que isso que é o foco. Pega isso e leva para a tua vida, você que está aí. Lu, eu separei Pode 4 ir. medos aqui. Não sei se você quer falar alguma Não, coisa. é só falar aqui, ó, que a Tamires postou. Eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. E é Perfeito. verdade. Adorei, adorei isso aí. Então eu separei assim, em ordem aleatória, os 4 principais, assim. Eu falo demais, mas aqui para essa live eu separei os 4 principais. O primeiro deles, e isso é em ordem aleatória, não é de mais ou menos importância. Medo da idade. Estou muito velha para recomeçar. Senhoras, Roberto Marinho inaugurou a Rede Globo de televisão, uma das grandes emissoras dos últimos tempos, né? Agora está um período de declínio, mas durante muito tempo foi um verdadeiro império, aos 63 anos de idade. Só peguem isso, né? O tempo vai passar de qualquer jeito, então por que não você se realizando? Ao invés de você abraçado a um cacto, que é uma vida de insatisfação. Já que a vida vai passar, por que você não escolhe passar tentando ser feliz? Então, o que você precisa não é idade, seja para o extremo, né, de muito velha ou muito nova. Steve Jobs, Bill Gates iniciou o Google, né, a Microsoft, desculpa, com 19 anos. 19 anos. Steve Jobs iniciou também antes dos 20 anos na garagem de casa. Não esperem ter as circunstâncias ideais. Então, tanto para mais quanto para menos, o que você precisa do empreender é de coragem, como a Luciana falou. Coragem de dar o passo sem a garantia que vai ter chão embaixo. É isso que é o novo para o cérebro. É dar um passo sem a garantia, como se a gente estivesse pulando de paraquedas. Não há garantias, né? Então a gente tem que dar o passo, ter a coragem de assumir os riscos, clareza do que a gente quer, para onde a gente está dirigindo, planejamento e ação. É isso que a gente precisa. A gente não precisa ter a idade ideal, o tempo ideal, as condições ideais. Falta de dinheiro.
Não espere ter as condições ideais para começar. Eu faço os meus vídeos, Lu, com o celular que eu tenho. Pronto. Hoje ele é um celular legal, mas no início Mas era um nem sempre celular foi. que eu tinha que apagar a memória, né, para poder sair alguma coisa para entrar um vídeo. E assim, eu estou em constante evolução. Então é crescimento sustentável, trabalhar com o que você tem, reinvestir, não se preocupar no primeiro tempo com lucro, né? Reinvestir na sua empresa. Procure se reinvestir na sua empresa, não é não se preocupar com lucro, me expressei mal. É em ganhar algo para você gastar. Procure. O crescimento sustentável é ganhou, reinvestiu. Aí você sobe um nível da sua empresa. Depois outro. Depois você compra um ring light, depois você compra alguma outra coisa, uma Vai coisa bacana. melhorando, né? Vai melhorando. Exatamente. O poder do pouco. É um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois. Ao final do dia, você vai ter... Ao final do ano, serão 365 pouquinhos. Olha isso no macro. Quanto que isso dá sustentabilidade, né? Quanto isso é importante. Terceiro, que é o medo da rejeição, que eu já antecipei. É o medo do não. A gente quer aplauso, é a nossa criança emocional. Eu falo criança emocional, Lu, porque a gente só quer brincar. A gente só quer os prazeres da vida. Uma criança, ela só quer brincar. Quando ela cansa, ela quer mudar a brincadeira. E muitas de nós leva essa fase infantil para a vida. Para a vida toda. Para a vida toda. Então, no negócio, ela não quer ter problemas com clientes, ela não quer ter problemas com tecnologia, ela não quer ter problema quando algo não funciona, não sai do jeito que ela esperava, ela quer fazer o curso X, o curso da Luciana, e cair cliente igual pé de manga, sacode e cai um monte de cliente. Isso é uma criança emocional. A vida não é brincar de viver, gente. A vida vai ter muitos mais nãos do que sim. Então, não seja uma mimada emocional. Lembra de mim quando isso acontecer. Quando você pensar, isso tudo, sempre para mim tudo é mais difícil. Isso é uma criança emocional, né? Todo Tá se mundo vitimizando, né? Tem para muita se gente que se vitimizar. vitimiza. E a vítima, ela precisa ser resgatada. A vítima, ela não se salva. Nos filmes, o herói é que salva a vítima. Ou seja, alguém precisa fazer por você. Não seja essa pessoa, porque na sua vida pode não ter um herói. Então, seja você a protagonista. A minha comunidade, da minha audiência, se chama protagonistas. São pessoas que vão pegar os lemes das próprias vidas e conduzir, apesar dos pesares. Não é fácil, é um processo, não é pó de pirlim-pim-pim, e é até dar certo. Lá só tem lugar assim. Quem fica assim, meu marido não me apoia, tudo para mim é mais difícil, geralmente não continua por lá, porque eu não tenho essa acolhida. O meu pensamento é faça você mesmo. O que você pode fazer para sair dessa solução? Ah, por que minha mãe é assim? Não interessa. Fala, querida. Você sabe que eu fiz uma caixinha de perguntas para as pessoas me mandarem o que elas tinham dúvidas. E uma delas foi que não tem apoio da família. E eu tive uma aluna que ela queria fazer meu curso e falou para o marido, e o marido dela falou que não. Ela falou, não, você tá ficando louca, vai fazer esse curso. Ela foi procurar alguém que apoiasse. Isso Achou aí. uma madrinha, apoiou e tá super feliz. Então, assim, se não tem apoio de pessoas dentro de casa, procure fora. Sempre vai ter alguém que vai te dar uma força, né? Isso aí. E assim, a principal pessoa, Lu, antes de eu vir para cá, eu respondi uma caixinha de perguntas. Não tinha nada a ver com isso, mas era assim: qual a sua maior insegurança? E a pessoa falou assim: os meus concorrentes. E aí eu falei exatamente para ela: você não sabe, mas o seu maior concorrente acabou de responder essa pergunta, que é Você ela mesmo. mesma.
Por quê? Porque ela está olhando, ela está jogando contra ela. Ao invés dela olhar para dentro do como eu posso ser melhor enquanto profissional, ela está olhando para fora, para os concorrentes, e de uma maneira vitimista. Porque olhar para fora, para o seu concorrente de uma maneira sábia, é olhar ali, pô, a Luciana fez aquele quadrinho ali, meio elisabetano, não sei, estou chutando aqui. Gostei. Próximo passo, ou seja, é inspirar, olhar para o concorrente com um olhar de aprendizado. De inspiração mesmo. Isso é a mente jogando a nosso favor, gente. Não é vitimizar. Ai, a Luciana está há léguas na minha frente. A Luciana começou há muito tempo. Muito mais tempo que você, provavelmente. Ninguém me apoia. Ah, Camila, ó, ninguém me apoia e ainda atrapalha. Você precisa deixar de permitir que a pessoa te atrapalhe. Limites. Se chama limites. Agora esse é o meu trabalho. Pronto. Sinaliza. Outro dia eu fiz uma live falando isso. Eduque as pessoas a olhar o seu... Está até disponível na minha timeline. Quem quiser dar uma olhada lá. Calando a boca de quem não te apoia. É o nome da live. Você viu, né? Eu vi lá você. Então, é exatamente isso. Eduque as pessoas. Né? Eu mesma falei, quando eu comecei a empreender, meu marido falou, você não vai ficar no celular? Eu falei, eu não estou no celular, eu estou trabalhando. Né? E isso ele não faz por mal. Ele precisa se adequar, se adaptar. E isso cabe a mim. Se eu não me impuser, ele não vai saber. Ele não vai saber que está pensando errado, digamos assim. Né? Então, a pessoa não te apoia, às vezes, porque ela não vê resultado. Eu acho que tem que pôr limites também, né? No que as pessoas palpitam na sua vida. Não, e assim, tem muita gente que quer palpitar. Então, se você não der limites para as pessoas, elas vão querer se enfiar na sua vida e falar o que você tem que fazer. Eu acho engraçado, porque eu acho que eu fui muito blindada a palpites. E uma forma... que uma vez me perguntaram, Tati, como é que você lida com os palpiteiros? E aí eu fiquei me perguntando, eu falei, meu Deus, mas eu não tenho palpiteiros na minha vida. E a razão é muito simples, Lu, porque eu não pergunto. Sabe? As pessoas não, eu acho que eu me coloco de um jeito que as pessoas não se sentem à vontade ou confortáveis, não só no negócio, mas da minha vida. Né? De filho, de casamento, de maternidade, nada disso. Eu nunca dei margem para as pessoas falarem. Acho que é isso também, que tem a ver com o que você falou, de limite. Quando eu chego para você e falo, Lu, o que você achou? Primeiro, eu estou aberta para receber. Mas só que tem gente que pergunta na chancela de aprovação, mas não está aberta para receber aquele tapa. Então, se você não está preparada, não pergunte. Se blinde ou se preocupe com a opinião de pessoas que realmente se importam com você. Isso. Você tem que ser o seu maior apoio ali, ó. Fantástico. Eu pensei que meu marido ia achar nada a ver eu fazer esse curso, mas quando falei, logo deu apoio. Maravilha, maravilha. E às vezes o seu marido está só esperando, porque na cabeça dele ele vem de uma geração que precisa ter um canudo, que precisa ter um emprego. Então ele não está esperando, para a cabeça dele talvez seja muita modernidade você empreender. E não é por maldade, é só uma perspectiva de vida. E você mostrando com resultados, tá tudo certo. Outro dia uma pessoa falou, como convencer o meu marido? Não convença com palavras, e sim com resultados. Olha aqui, ó, deu certo. Eu ainda tenho controle de qualidade no meu trabalho. Camila, reveja a abertura que você está dando para as pessoas, tá? Não pergunte. E se elas falarem porque você educou de uma maneira, saiba limitar. Obrigada. Ponto. Seco. Para fechar o assunto. Nunca é tarde para mudar, né? Hã? Nunca é tarde para mudar. Se você já deu muita liberdade para as pessoas se intrometerem, darem palpite, muda. A sua postura vai ditar, vai ensinar os outros como você quer ser tratada. Se você está deixando as pessoas serem muito invasivas, é porque você está dando essa margem. Se coloca presente e limita. Com todo amor e carinho, Camila, o problema não está nelas. O problema está em você permitir.
tá? Isso que eu falo, a questão da vítima, né? De olha como o mundo me trata assim, assado, frito, cozido. Como você permite que o mundo te trate? Então, tenha postura que isso tende a mudar, tá? Então, já falei da questão da rejeição. Antes do sim, vai ter muito mais não. O erro é o pai do acerto. Olha isso como um drive de aprendizado. E antes de acertar, você vai errar. O quarto, medo de achar que tem que saber tudo, Luciana. Achar que eu tenho que estar pronta. Esse era o meu principal. Eu começava a fazer um curso, aí eu via ali uma fraqueza, eu ia estudar em outro, em outro, em outro. Não, você precisa... O aprender está no fazer. No caminho, você vai tendo perspectivas e aprendizados e colecionando aprendizados. Ninguém nasce sabendo tudo. E eu acho que a gente aprende muito mais fazendo mesmo, né? A Isso gente aí. pode estudar. Esses dias eu vi um rapaz falando assim que as pessoas cobram muito quantidades de livro que você lê por ano, né? E ele falando que ele já foi desses, que ele já leu, tipo assim, 10 livros no ano, mas não colocava nada em prática. E hoje ele começou, ele lê um livro no ano, mas ele vai colocar E tudo que aquele livro perfeito! ensinou para ele em prática. Teve uma vez, eu sempre abro caixinha de perguntas, né? E teve uma vez que uma pessoa me perguntou qual livro que você está lendo? E eu escrevi com uma liberdade, eu falei assim, nenhum. Tem 2 semanas que eu não estou lendo livro e não tenho perspectiva de Para ler ler outro. mais, né? E assim, eu estou preocupada agora em escalar o meu negócio. Agora, eu tenho certeza disso, Lu. Eu tenho muito conhecimento acumulado de Com experiências certeza. vividas, né? Todos Cada nós. videozinho que eu vejo seu, eu aprendo. Que bom, Lu. Então, assim, todos nós, a gente tem muita experiência, tem que estar atenta a esse aprendizado da vida, né? Então, agora eu quero colocar isso, embalar num produto e levar esse conhecimento para mais pessoas. Então, escalar o meu negócio. Eu vou colocar foco nisso e depois eu vou voltar para afiar o meu machado. Aperfeiçoar, né? Isso aí. A Paula, meu marido tentou uma vez dizer que eu não iria chegar no meu objetivo. Quase pulei no pescoço dele. Ninguém vai me dizer que eu não vou conseguir. Usa isso como força motriz para te impulsionar. Ao invés de voar no pescoço dele, ó, vira em ação e dá em Vai resultado. E mostrar o você já tá dando. resultado, né? Você E ela sabe já que tá dando. eu tive muito, não com marido, porque eu não sou casada, mas amigo, família. Quando eu formei em designer de interiores, mas eu nunca nem exerci. E aí eu via muita gente me criticando, tipo assim, a Luciana virou artesã, falando para eu ir vender, sabe? Então, assim, a minha reação foi realmente me dedicar, trabalhar, para mostrar que eu era realmente uma artesã, mas eu sou uma artesã de sucesso, eu consigo viver hoje exclusivamente do artesanato, eu consigo ter coisas que eu nem imaginava que poderia me proporcionar. E calei a boca de todo mundo. Pronto, pronto. E às vezes, Lu, não sei se era o seu caso, mas às vezes a gente precisa provar para a gente mesma, sabe? Também. Né? Porque quando a pessoa às vezes fala, aquilo encontra eco na gente, de alguma forma. Né? Então, se a pessoa está se sentindo um pouco incomodada, talvez Tem porque alguma isso coisinha tenha. aqui dentro que incomode. Exatamente. Então, antes de tudo, e que é o mais importante, é provar para você que você é capaz. O eu conseguir, gente, vale muito a pena. E isso que eu queria deixar como mensagem. Usa a ira como valor, a Francisca está dizendo. Eu ia deixar isso como mensagem. Todo esforço que vocês tiverem que pagar o preço, né? Queiram o sucesso. Saiba que o sucesso não é uma estrada florida com borboletas voando. Não, ela é sinuosa, vai ter queda, vai ter fracasso, vai ter crítica, vai ter tudo isso. Mas o preço de pagar, de viver o sucesso, vale muito a pena. Porque você olha para a tua estrada e fala assim, olha para trás e fala assim, eu consegui.
Então, essa sensação que eu desejo para vocês, que vocês em breve falem, eu consegui para vocês, mas com a boca cheia, sem querer provar para A, para B, mas para vocês, provar que vocês são capazes. Esse é o meu real desejo para cada uma de vocês. Isso aí. Tem mais alguma coisa para falar? Mais algum ponto? Eu queria deixar um presente para a sua audiência e para a minha audiência, que está tudo junto aqui misturado. Ótimo. Lá no meu perfil, tem um link na bio, embaixo da minha fotinha do perfil, tem um link. Ali tem um manual. Eu gostaria de deixar para todas vocês que querem empreender em casa e vão lidar com novos desafios, né? São vários papéis. E a gente tende a incorporar uma heroína que se chama Mulher Maravilha da Vida Moderna, que acha que tem que dar conta de tudo. Então, eu criei um e-book totalmente gratuito. Eu quero deixar de presente aqui para a sua audiência, para a audiência dessa live de uma maneira geral. Manual, guia prático para não dar conta de tudo e deixar de ser a Mulher Maravilha e ser simplesmente você. Tá? É um guia prático para você se libertar de alguns drives que fazem com que você queira abraçar o mundo. E quem quer abraçar o mundo não abraça ninguém, né? Não abraça nada. Então, é o meu presente aqui para... Um beijo, Mari. Para todas vocês que dedicaram um tempo de qualidade a escutar aqui a Lu. Vocês estão muitíssimo bem, obrigada, acompanhadas. E a mim também. Muito obrigada. Foi ótimo, foi com certeza, como eu falei no começo, super enriquecedor. Eu aprendi demais e espero que as meninas também tenham aprendido. E eu vou deixar a live salva no IGVT. Então, eu quero assim que vocês coloquem um feedback, né? Me conte o que vocês acharam da live e vamos chamar a Tati para participar mais vezes, porque foi excelente. Eu adoro. Lu, eu amo fazer lives, é o que ontem eu até dividi nos stories, porque eu tive que gravar um curso, regravar um curso, um mini curso, né? Que até a gente já falou no privado. E é uma coisa que eu falo, ai meu Deus, aquele tipo de coisa que eu falo, eu tenho que gravar e roteirizar, e aí eu tenho que ficar presa. Ali não sou eu. Eu gosto disso daqui, que eu anoto 2 páginas. Espontaneidade, né? E falo 7, sabe? Eu gosto disso. Então, é um prazer realmente para mim estar aqui. Muito obrigada. Eu acho que foi uma grata surpresa que o Instagram nos proporcionou. A gente dá muita pedrada no Instagram, nas redes sociais, Facebook, Instagram, de uma maneira geral. Mas eu sou muito grata, porque ele me presenteou pessoas. Quando que eu do Rio de Janeiro e você aí em Goiás, né? Goiânia, desculpa. No centro-oeste do país, a gente ia se encontrar e tá proporcionando aqui esse encontro para gerar valor para nossa audiência, né? Então, isso eu sou muito grata às redes sociais. Eu tenho muito mais a agradecer do que criticar. Reclamar, com certeza é um meio que a gente tem muito mais fácil, né? A gente conhece aí pessoas do mundo inteiro. Isso aí. Quantas pessoas tem aqui, do Brasil todo, que me seguem, que te seguem. Então, realmente, a gente tem que saber aproveitar esse recurso que a gente tem, né? A Keila de São Paulo. Então, foi fantástico, o Tati. E eu quero que a gente possa combinar aí mais vezes, com mais constância, que vai ser muito bom pra gente. Sempre um prazer. E para terminar, eu queria falar que sempre às segundas-feiras, Lu, eu faço lives para desenvolver essa mentalidade, mudar as sementes. Se você quer novos frutos, novos resultados, vida próspera na sua vida, você precisa começar mudando as sementes, porque na minha metodologia eu acredito que isso é mais fácil. É como se a gente fizesse uma dieta e eu falasse assim, a partir de hoje eu não como mais chocolate. Não vai rolar, eu estou mudando o comportamento, eu não estou indo na semente. Então, mudar a semente dá leveza ao processo. Então, estão todas convidadas, tá? Tem Cuiabá, Santa Catarina. E uma coisa que fez muita diferença para mim, você sabe o que foi? Em vez de ter vários perfis aí te seguindo que não me passam conteúdo nenhum, eu optei em reduzir só para pessoas que me inspiram. Então, a gente só vê coisas inspiradoras, só vídeos bons que vão acrescentar na nossa vida. Muito então, as meninas que ainda não seguem a Tati, vai lá no perfil dela, é Tati Pego.
E comece a seguir que tem muito conteúdo lá bacana. Muito obrigada, Lu, de coração. Foi realmente um encontro muito, muito, muito feliz. Eu sou muito grata e um prazer realmente voltar aqui. Quantas vezes forem necessárias, de coração é só chamar. Obrigada. Eu vou fazer um convite para as pessoas que estão no seu perfil também. Eu estou fazendo a Jornada da Mulher Criativa, que vai ser do dia 1 ao dia 5 de fevereiro. Eu vou ensinar a fazer semana que vem. Vou ensinar a fazer um quadro gratuito. É 100% online, 100% gratuito. E para se inscrever é só clicar lá no link da bio. Gente, assim, como a Lu falou, eu também não sigo todo mundo e eu continuo seguindo a Lu, porque eu chamei ela, eu tenho um quadro que se chama Mulheres que Inspiram, e eu chamei a Lu para conhecer o trabalho dela. E aí eu gostei tanto do trabalho que, ao invés de eu deixar de seguir, eu continuei a seguir para ficar babando. E é como eu falo mesmo, gente, é um diferencial, é um capricho, é uma elegância, é um conceito completamente diferenciado, não é mais do mesmo. Vou Então, mostrar realmente, para vocês o quadro que eu vou ensinar, que é esse aqui, ó. Ele é bem delicadinho. Maria, adoro esse nome. Maria. Lindo, 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 lindo. Então, quem Lindo. quiser aprender, se inscreve lá. Gente, vocês vão estar muitíssimo bem acompanhadas, um ponto fora da curva nesse tipo de trabalho, de artesanato. Lu, Obrigada, parabéns. viu, Tati? Todo sucesso do mundo. Tenho certeza que semana que vem vai ser uma semana muito abençoada, que você vai transformar e inspirar a vida de muitas mulheres. Parabéns. Amém. Obrigada. Sucesso para você também. Um beijo. Beijo. Fiquem com Deus, gente. Tchau.